Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, segunda edição de hoje, segunda edição dessa quarta-feira, para a gente atualizar as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Rodada de Campeonato Brasileiro já está rolando, né? Já tem jogo acontecendo, o Vasco que ontem foi derrotado pela equipe do Ceará lá no Castelão, uma derrota que pressiona ainda mais o treinador do Vasco, Fábio Carille. É claro que a gente vai falar sobre Fábio Carille aqui nesse vídeo, porque a pressão é muito grande e, enfim, a tendência, né, é que o Carille não dure muito tempo no Vasco da Gama. Inclusive, o Vene Casagrande, jornalista que cobre, né, os clubes do futebol carioca principalmente, trouxe ali a informação, a opinião que ele tem sobre essa situação do Fábio Carille. Eu vou colocar aqui nesse vídeo. Vamos falar também sobre Manu Capasso, que, bom, ontem fez uma publicação nas redes sociais logo após a derrota do Vasco, não vem sendo relacionado e parece que isso não pegou muito bem também. Enfim, depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você deixando o like, que é importante. Conto com você se inscrevendo também aqui no canal, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. Vamos naquele pique, daquele jeito que você gosta, direto para os assuntos, sem enrolação. Vamos falar de Vasco da Gama. Vamos começar falando sobre o Campeonato Brasileiro, porque a quarta rodada está tendo prosseguimento neste momento, né, que eu estou gravando esse vídeo. Estão jogando Botafogo e São Paulo, no momento empatado. Está jogando também Mirassol e Grêmio, no momento Mirassol ganhando do Grêmio. Na Ilha do Retiro, Sport e Bragantino estão empatando em 0-0. Começou agora também Corinthians e Fluminense. Começou o Internacional e Palmeiras. Hoje ainda temos Flamengo e Juventude. Teremos também Santos e Atlético Mineiro, Vitória e Fortaleza. Enfim, rodada se encerrando hoje, só Cruzeiro que joga amanhã contra o Bahia. Então essa quarta rodada termina praticamente hoje e a gente vai ver em que posição o Vasco vai terminar. Vasco que estava no G4, mas com a derrota de ontem já caiu para sexto e deve perder mais algumas posições com o complemento da rodada. Na próxima rodada, o Vasco enfrenta o Flamengo no Maracanã no sábado, 6h30 da noite. Bom, a derrota de ontem trouxe mais pressão em cima do treinador Fábio Carille, né, que não tem prestígio nenhum com o torcedor vascaíno. O torcedor vascaíno já quer há muito tempo o Fábio Carille fora do comando técnico do clube. E o jornalista Vene Casagrande, do SBT, disse que a demissão do Carille no Vasco é questão de tempo. Essa é a opinião dele, né? Que ele comentou isso hoje no SBT, por conta das más atuações do Vasco e agora dessa sequência difícil que o Vasco tem pela frente. É muito difícil imaginar numa reviravolta no trabalho do Fábio Carille, e a demissão do treinador deve ser questão de tempo. Confira o que disse o Vene Casagrande. O Carille, ele tem prazo de validade no Vasco da Gama. Sério, Vene? Para mim não vai demorar para ele ser demitido, e eu vou ser bem sincero, olhando a sequência que o Vasco da Gama tem pela frente, o Paquito terminou o bom VT dele dizendo: o Vasco continua tendo dificuldade no ano de São Januário. Você falou isso no seu discurso. O Pedrosa mencionou muito bem que o Vasco encontra dificuldade quando não joga em São Januário. E a próxima sequência do Vasco da Gama é Flamengo no Maracanã, campo neutro. Cruzeiro fora de casa e Palmeiras também fora de casa, embora seja mando do Vasco da Gama, mas o Vasco vendeu esse mando para Brasília. Então, o que me faz crer que o Vasco vai melhorar da água para o vinho? Porque a apresentação que o Vasco teve ontem contra o Ceará é extremamente preocupante. E o Carille, ele foi muito bem, porque ele criticou os jogadores. E a atuação dos jogadores foi horrível, horrível. O que o João Vitor fez ontem é assustador. Um zagueiro do nível dele, do custo que ele teve com o Vasco da Gama. E já tem idade, né? 26 anos. Mensalmente, né? Com certeza, o salário dele não é baixo, deve ser um dos maiores salários. Olha isso. E ele fez o que ele fez ontem. É um absurdo. Então, o que me faz crer que o Vasco vai melhorar da água para o vinho? Ele não tem muito tempo para trabalhar, para treinar os jogadores, vai ser na base de vídeo. E ele vai ter uma sequência extremamente dura. Então, acho que a vida do Carille no Vasco da Gama é questão de tempo de ele ser demitido. E aí, você concorda com a análise do Vene Casagrande? Deixa aqui nos comentários, a sua opinião é muito importante. Uma outra polêmica que surgiu no jogo de ontem foi em relação ao zagueiro Manuel Capasso.
o Manu Capasso, que não vem sendo relacionado, né, pelo técnico Fábio Carille. Ontem, após a derrota do Vasco, com falhas, né, da zaga, principalmente do zagueiro João Vitor, o Capasso, que não foi nem relacionado, publicou uma foto, né, dele ali quando ainda jogava pelo Vasco. Ainda era relacionado e etc e tal. E isso pegou mal, né? Porque sempre que o Vasco perde com falhas da defesa, o Capasso posta alguma coisa na rede social para chamar a atenção. E a informação do companheiro Fábio Azevedo é que o elenco do Vasco vai se reunir e Capasso pode até ser cobrado por conta dessa publicação após a derrota do Vasco. Confira a informação do amigo Fábio Azevedo. Essa imagem aqui. Essa imagem foi postada ontem pelo Manu Capasso, que é o perfil dele no Instagram. Curiosamente, ou coincidentemente, toda vez que o Vasco perde, ele publica algo. O Vasco venceu o Sport sábado, Instagram, nada. O Vasco perdeu ontem, ele mostrou. E aí o torcedor vai se questionar, mas por que o Capasso não vai nem pro jogo? Está sob contrato até o fim do ano. E aí eu fui olhar essa imagem e vi o seguinte, é uma imagem antiga. É uma imagem de jogo bem antiga, porque essa camisa nem é mais a do Vasco. E ele aí tá fininho. Será que ele tá assim, fisicamente? Ele tá bem para jogar? E por que ele só posta quando perde? E ontem, em especial, ainda teve falha da zaga, do setor que ele joga. Tenho certeza, Rei, que internamente o clima não é favorável para ele. Por quê? Ao invés dele ganhar a vaga no campo, ele tenta ganhar a vaga na rede social, tendo apelo, tendo o torcedor para fazer volume para ele. E outra, se ele está sem espaço no Vasco, por que até agora não aceitou nenhuma proposta para deixar o clube? Numa boa, me parece que o Capasso é o famoso espalha-rodinha. Ele está fora do ambiente. Porque por mais que esteja oscilando, vence uma, perde a outra, o ambiente do Vasco é bom. Mas esse ambiente bom, o Capasso não está participando. E isso talvez explique o fato dele não estar indo nem para uma relação. Ser um jogador para o banco de reservas. Porque ontem não tinham 2 zagueiros. E foi o garoto da base. E o Capasso podia publicar fotos mais novas, até pra gente saber como é que ele tá fisicamente. Será que ele está bem fisicamente, Rei? Ponto de interrogação. Tá aí, né? Clima nada bacana no Vasco nessa semana e no sábado teremos esse jogo aí duríssimo contra a equipe do Flamengo. Será que Fábio Carille permanece até o sábado? Será que ele permanece depois do sábado? Se ele chegar até o sábado, tomara que permaneça, né? Porque aí vai significar que a gente venceu o Flamengo. É isso, meus queridos. Um resuminho aqui dessa quarta-feira. Vou ficando por aqui. Um grande abraço, saudações, até a próxima. Fui!